Amém, irmãos? Glórias a Deus. Já sentimos a presença notória desse Jesus que nos traz cura. Amém? Peço a você se colocar em pé em nome de Jesus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. A você que nos ouve nesta manhã, que sejam muito bem-vindos. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus, porque eu tenho certeza, se nós fôssemos embora agora, nesse momento, nós já teríamos sido tocada pelo Mestre dos Mestres, pelo Senhor do Senhor, porque Ele está aqui nesse lugar, amém? Eu estarei lendo a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34. Nós vamos meditar nessa manhã no que aconteceu com essa mulher. Que toque foi esse? Em quem ela tocou? E quem era que estava para ser tocado? E diz assim o texto: e certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouviu falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque ela dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentindo no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste mal. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e meu Pai, Senhor Jesus querido, Deus que comanda todo o universo, Deus maravilhoso, Deus bondoso, mais uma vez, meu Deus, eu me prostro diante de Ti, Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, porque somos dependentes de Ti, Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui porque queremos sentir o Teu toque nas nossas vidas nesta manhã, Senhor. Deus querido, Deus amado, eu não sei, meu Deus, de que forma essas pessoas, essas mulheres, homens e crianças adentraram a este templo. O que eu sei, Senhor, é que Tu está aqui neste lugar, Senhor. Eu sei, meu Deus, que Tu tem grandes coisas para fazer no nosso meio, Senhor Jesus. Pois nós sabemos, Senhor, que onde Tu está, meu Deus, a cura, a libertação, a renovo, a transformação, Senhor Jesus. E eu sei, meu Deus querido, eu estou convicta que Tu está passeando aqui no nosso meio nessa manhã, Senhor. Porque a Tua presença é notória nesse lugar, Senhor Jesus. Eu sei, meu Deus, que Tu estás aqui passeando agora no nosso meio, Senhor. Deus querido, Deus amado, usa-me conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Pois eu sou pequenina, Senhor, nada sei falar. Mas eu sei, meu Deus, que quando nós nos colocamos diante de Ti, não é nós que falamos. Porque nós não somos nada, Senhor. Mas a Tua presença nas nossas vidas, Senhor Jesus. O Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas que irá falar nessa manhã, Senhor. E eu sei, meu Deus querido, que nós iremos sentir o Teu toque nas nossas vidas nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Os irmãos podem sentar. Quem era essa mulher? Essa mulher não tem nome. A Bíblia não nos relata seu nome.
A Bíblia não diz o nome dessa mulher. Ela é tratada aqui na palavra de Deus, ela é tratada nos 3 primeiros evangelhos como somente a mulher do fluxo de sangue. A mulher não tem nome. Ela era conhecida então pela sua enfermidade, por algo que ela carregava, não somente 1 mês, 2, 3, mas ela carregava essa enfermidade por longos, duros 12 anos. Trazendo para nós mulheres, como é difícil quando nós temos o nosso período aí menstrual. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Quando nós chegamos então à menopausa, assim como eu cheguei, e por isso que vocês viram que eu estava, com muito calor. E aí nós falamos, graças a Deus, fiquei livre desse mal. E essa mulher sofria há 12 anos. E alguns estudiosos dizem que eram em períodos, outros dizem que ele era intenso, era direto. E aí fico imaginando naquela época não tinha recursos como hoje nós temos, absorventes especiais para fluxos intensos. Naquele tempo não existia isso. E o pior ainda, irmãs, nós mulheres, nós éramos, na lei lá de Moisés, na lei mosaica, era considerada uma mulher o quê? Imunda, impura. Será que o problema dessa mulher era somente essa hemorragia? Era esse fluxo de sangue? Eu creio que não. Estudando mais aprofundando-se mais nesse estudo, eu vejo que ali ela enfrentava outros tipos de enfermidade. Ela com certeza não podia estar como nós estamos aqui nessa assembleia, porque ela era considerada imunda. Como que era a vida dessa mulher com seu cônjuge? Porque naquela época era muito difícil uma mulher solteira. Como que era ela dentro do seu lar, com os seus filhos? Porque a Bíblia fala que tudo que tocava era impuro. Como que era o psicológico dessa mulher? Tem um encontro de mulheres e ela não poder ir. Ela ficar ali, na sua casa, imaginando, poxa, eu poderia estar ali naquele encontro de mulheres, onde é tão gostoso, né, Shirley? Nós nos encontrarmos, nos abraçarmos, estar ali na hora do almoço, todas reunidas, conversando, que nós gostamos de conversar, nós gostamos de falar. E aquela mulher, então, ela era, de uma forma ou de outra, repudiada da sociedade. Ela não sofria somente com esse mal. Ela tinha um sofrimento muito intenso. Porém, ela então ouviu falar desse Jesus. Ouviu falar desse Jesus que nós servimos, desse Jesus que nós adoramos, desse Jesus que eu e você temos plena convicção que Ele cura, que Ele salva, que Ele batiza, que Ele renova, que Ele nos dá forças. Que muitas das vezes você está passando uma tribulação, você está passando problemas. Você fala, de onde é que eu estou conseguindo tirar tantas forças para me colocar em pé? Para ainda eu poder me ajoelhar, mesmo que você não tenha nem palavras. Mas você ainda tem uma comunhão com Deus. E aí a nossa resposta é óbvia. Essa fortaleza que vem nos sustentando, vem da onde? Do alto. Vem de cima. E aí essa mulher então ouve falar desse Jesus. Jesus estava vindo de um lugar aonde a Bíblia também nos relata que ali a visita dele ali naquele lugar não estava sendo muito boa. As pessoas então o expulsam daquele lugar e ele vai então passar ali por Cafarnaum. E essa mulher está lá. A Bíblia também nos relata
se ela já era conhecida ou não, né? Se ela era uma seguidora de Jesus ou não, mas é o que eu vejo aqui diante dos relatos que os evangelhos nos traz, é que ela ouviu falar. Porém, nós sabemos que onde Jesus passava, muitas curas aconteciam. Então, Jesus já era assim, já tinha uma multidão seguindo Jesus. Uma multidão já seguia Jesus. Como se dissesse hoje, né, nas redes sociais, me segue aí no Insta, me segue aí. Tem outras coisas que eu não vou me arriscar a falar, porque vamos com calma, né? Nós estamos aí desenvolvendo essa tecnologia toda. Embora eu só tenha 15 anos, mas fica difícil, né? A gente se concentrar aí em tanta coisa que essa moçada aí desenvolve. Vou ficar só no Insta mesmo. Mas aí Jesus está sendo seguido por uma multidão, uns curiosos, um que somente seguia por seguir, outros que seguia porque cria que ele era o Senhor Salvador Jesus. Porém, nós sabemos que onde Jesus passava, tinha essa multidão. Vocês têm noção, irmãos, do que é uma multidão? Alguém de vocês aqui já foi em algum show? Um show gospel? Ou de repente, né? Quando nós não conhecemos Jesus ainda, de repente fomos num show aí de Zezé de Camargo e Luciano. Uma vez eu me atrevi, eu e Daniel nos atrevemos aí num show que estava tendo, logo que o Diante do Trono estava, né, estourou assim, na sua popularidade, nós fomos nesse show. Aí imagina eu, né, eu não estava de salto não, porque de salto ainda dá para crescer um tiquinho. Mas eu estava de tênis e tal. Quando eu cheguei, eu vi aquele mar de gente, eu me assustei. Eu falei, misericórdia, o que eu vim fazer aqui? Não vou ver nada. E aí eu falei com o Daniel assim, ó, como você é grandão, vai indo fazendo caminho que eu vou atrás. Mas, irmãos, era uma multidão e aquilo estava me apertando. E aí aperta assim, né? Então, vocês imaginam a minha situação. E eu fui passando mal com aquela multidão. E eu olhava para cima, eu só via cintura, né? Eu não via as pessoas, eu via a cintura, assim. E uma hora, Daniel me soltou da mão e eu, misericórdia, cadê meu marido? E eu fiquei apavorada. Bom, resumindo a história, eu não tive condição de ficar no meio daquela multidão, não. Aí nós nos retiramos bastante e eu só ouvia, porque eu não via mais nada, né? Aí a gente ouviu o show. E aí, nessa reflexão, eu fiquei imaginando essa multidão. E aí essa mulher, então, ela tem um propósito, né? Ela tem uma convicção que ela tem que romper a multidão. Minha amada, hoje nós vamos direcionar mais para as mulheres. Eu não sei como que você entrou aqui. Eu não sei se o seu problema, se a sua enfermidade é física, se a sua enfermidade é emocional, se a sua enfermidade é espiritual, se a sua enfermidade talvez você nem saiba o que você está passando. Talvez você fale, Diaconisa, eu estou sofrendo de algo que eu nem sei o que é. Rompa a multidão, tenha atitude, como essa mulher teve atitude. Ela teve um objetivo, ela teve um foco. A diferença dessa mulher para você é que você conhece o Deus que você tem servido. Você o conhece. E essa mulher, então, ela vê aquela multidão. Imagina a fragilidade dessa mulher. Porque um pouco antes de eu entrar no quadro de menopausa, eu tive uns problemas de fluxo de sangue por vários dias, muito intenso. A gente fica fraca. Automaticamente, né, Shirley, vem a anemia. Você não se alimenta direito. Você se incomoda. Tinha tudo isso na vida daquela mulher. Ela com certeza estava fraca, debilitada. De repente, o mau cheiro que a seguia. Mas ela tem um alvo. Ela tem um objetivo. De chegar até aquele que nos traz cura. E aí aquela mulher vai indo,
De repente ela fosse até baixinha como eu, era mais difícil ainda. Para as mulheres mais altas é mais fácil, mas para nós baixinhas é uma dificuldade grande. E ela vai, ela entra no meio daquela multidão. E ela, quando está assim, se aproximando de Jesus, do Rei dos Reis, Senhor do Senhor, ela então toca na orla dos seus vestidos. Ela toca no Mestre dos Mestres. Automaticamente ele olha e já diz: opa, peraí, algo diferente aconteceu aqui. Quem foi que me tocou? E aí os discípulos, né, que estavam ali junto com ele, fico imaginando, né, até o semblante dele. Jesus, nós estamos numa multidão. Um te aperta daqui, outro te aperta dali. Você está sendo apertado de todos os lados e ainda pergunta quem te tocou? Mas nós aprendemos aqui, irmãos, que nesse momento, Jesus não estava 100% homem, estava 100% Jesus, estava 100% revestido da divindade de Cristo. E ele sentiu que de algo diferente, porque dele saiu virtude. Mas ela tocou, e o que eu disse agora há pouco, atrás, ela poderia tocar? Ela era uma considerada, entre aspas lá, né, para nós aqui, imunda. Mas ela tocou. Se ela tivesse tocado em mim, eu teria ficado imunda. Se fosse o pastor Rodolfo que estivesse ali naquela multidão, pastor Rodolfo ia ficar imundo. Mas ela tocou em alguém que muda a história, que reverte a história. Ele não é impuro. E mesmo que o impuro toque-o, ele transforma esse impuro em puro. E foi isso que aconteceu na vida dessa mulher. E aí então ele quer saber. Ele quer conhecer. Você acha que Jesus não sabia quem era? Claro que ele sabia. Tenho certeza absoluta. Ele sabia. Ele sabia dessa mulher. Ele sabia dessa enfermidade dessa mulher. Ele sabia o que ele poderia fazer por essa mulher. Mas o que ele queria era ser tocado. E muitas das vezes Jesus está passando para lá e para cá e nós não tocamos em Jesus. Nós não pedimos a Jesus aquilo que está lá guardadinho dentro do fundo do nosso coração. Muitas das vezes o Senhor Jesus quer sentir o nosso toque. Que nós o toquemos nessa manhã pela fé. É o que aconteceu com essa mulher. Ela rompeu as barreiras. Ela foi até Jesus. Movida pela fé. Essa fé que tem nos movido, irmãos. Essa fé que tem nos colocado de pé. Essa fé que tem estado como se fosse um combustível na nossa vida. Para que nós possamos romper a multidão que esse mundo tem colocado sobre os nossos ombros. Sobre o nosso caminho. E nós temos que tocar em Jesus 24 horas por dia. E aí então essa mulher, de repente, ela não tinha voz para falar em público, porque nós sabemos de toda a história, considerada imunda, mas ela cria, ela se enche de coragem e diz: fui eu que te toquei. E aí o Senhor Jesus não delonga muito o seu diálogo com ela, somente diz para ela: vá em paz. A tua fé te salvou. Vá em paz. Trazendo para os nossos dias de hoje, mulheres. O que tem tirado a tua fé? O que tem tirado a tua paz? O que tem te incomodado? Talvez não seja um fluxo de sangue. Mas talvez seja algo que você venha pedindo há muito tempo para Deus. E Deus ainda não te respondeu. Mas eu digo para você que Deus também nos diz não. E nós temos que entender e aceitar o não de Deus para nossas vidas.
Muitas das vezes, Deus não quer te curar. Deus quer te aperfeiçoar. Deus quer te fazer uma nova mulher. Deus quer te fazer uma mulher que você venha ajudar outras mulheres. Ah, diaconisa, não estou entendendo nada. O que você quer dizer com isso? Vou te contar uma ilustração em um livro que eu li. O autor colocou assim, que ele era uma pessoa saudável, muito bem disciplinada na sua alimentação, nos seus exercícios físicos, e de repente ele sentiu uma dor, foi para o hospital, e quando seu diagnóstico chegou, ele estava com câncer. Ele não aceitava aquilo. Não é possível. Eu tenho me alimentado bem, eu tenho feito todo tipo de exercício, eu levo uma vida saudável, eu não sou sedentário. Como isso aconteceu? Bom, resumindo, ele vai então, começa a fazer o tratamento. E aí ele chega, começa a fazer um tratamento com um médico específico. E esse médico então começou a se relacionar com ele, já não mais como paciente e médico. Já começou ali a brotar uma certa amizade. E ele está ali e falava para esse médico do poder de Deus. E aí um dia o médico questionou ele, falou assim: rapaz, mas você me fala de um Deus tão maravilhoso, de um Deus tão poderoso. Pede a cura para ele. Pede a cura, pede para você ser curado. E ele voltou com aquilo na cabeça para casa. E em sua oração, ele falou abertamente com Deus: Senhor, me cura. Me cura para que eu possa mostrar para esse médico que tu és Deus na minha vida. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? A minha graça te basta. A minha graça te basta. E ele começou então a ter diálogos mais profundos com Deus. Ele passou a ter momentos mais intensos com Deus. E sabe que ele viu na sua enfermidade, enquanto ele aguardava para ser atendido, ele podia falar do amor de Deus. Enquanto ele estava dentro do consultório com aquele amigo já, médico, ele podia falar do amor de Deus. E aquele médico, de tanto ele falar desse Deus, ele mostrou para aquele médico que Deus cura quando Ele quer, como Ele quer, aonde Ele quer, quem Ele quer. Aquele médico aceitou Jesus. Aquele médico se tornou um grande pregador da palavra de Deus. E aquele homem não foi curado. Ele não foi curado. Os 40 últimos capítulos desse livro, quem redige, quem acaba de falar desse livro é o seu filho. É o seu filho. E aí, o que nós aprendemos? Que muitas das vezes, Deus quer te usar com a tua enfermidade. Você tem que falar, independente se Ele te cura ou não. Nós temos que ter essa palavra que a Shirley colocou aí, gratidão. E então aquele homem, durante o processo que ele passou com aquela enfermidade, mais de 60 pessoas, pastor, o aceitaram Jesus como Salvador. A família desse médico, todos aceitaram Jesus como seu Salvador. O Senhor Jesus colocou ele para ser bênção naquelas vidas, naquelas pessoas. Porque durante sua trajetória de vida, durante a sua caminhada, nos seus exercícios físicos, lá na academia, ele não falava de Jesus. Lá no supermercado, quando ele estava lá comprando os seus alimentos saudáveis, ele não falava de Jesus. E Deus então, peraí, deixa eu movimentar alguma coisa aqui. Na vida dessa mulher, pelo seu quadro infeccioso, pelo seu quadro de doença, considerada imunda, ela não poderia falar de Jesus. Jesus faz ao contrário do que fez nessa ilustração que eu acabei de contar. Vá em paz, ser curada desse seu mal. E com certeza, irmãos,
essa mulher teve uma reviravolta na sua vida. E hoje o que mais nós temos visto é mulheres prostradas diante de situações que nós sabemos que temos vivido no nosso meio. A depressão é uma delas, está aí no auge. Atingiu um topo assim de primeiro das enfermidades atuais que tem assolado no nosso meio. Não é fácil. Eu passei esse quadro. Eu passei esse quadro de depressão. Nós estávamos aqui ainda. E eu me vi prostrada diante de uma cama. Me vi prostrada diante ali, não tinha ânimo para nada. Quando é no vizinho, o que nós costumamos dizer? Ah, que frescura. É só levantar. Só tomar um banho. Só de repente comprar uma roupa nova. Nós mulheres, né? Não é frescura, irmãos. Não é frescura. Vocês no convívio aqui de vocês, mulheres, atentem. Percebam. Se aquela irmã que tem, né, aquela alegria, se é falante, conversadeira, se você perceber que ela já está muito quieta, já não está frequentando tanto o jardim de oração, os cultos, vai atrás para saber dessa mulher. Eu vivi dias terríveis. Eu tinha vontade de me levantar, mas o meu corpo não conseguia. A minha mente não conseguia. Meu filho chegava do meu lado. Mãe, vamos brincar. Que eu sempre fui muito brincalhona, sempre gostei de estar. Eu não tinha ânimo. Daniel sofria. Porque aí entra aquela coisa, esposa de pastor. Quero deixar uma coisa clara, que mulher de pastor, esposa de pastor, é ser humano como vocês. É mulher como vocês. Peca igual vocês, tá? Não somos mulheres maravilhas. E aí Daniel orava ali comigo, tentando me levantar. Era difícil. Você não sabe de onde vem, não sabe como começa. Só quem já passou por isso está me entendendo aí. É uma coisa assim que vai lá no profundo da alma da gente. Você tem vontade de sair, mas você não consegue. Porque eu falo, irmãs, para vocês se atentarem para outras mulheres. Porque Deus encorajou outras mulheres a estarem ali no meu lar. Quando eu falava, eu não consigo mais. Eu não consigo. Essas mulheres estavam ali no meu leito, sentada ali na minha cama, dizendo, você vai conseguir, porque foi Deus que te colocou aqui. Me dava palavra de ânimo, palavra de coragem, palavra de incentivo. Teve uma irmã que ela não disse nada, ela só segurou na minha mão. E eu olhava para ela e as lágrimas dela rolavam junto com a minha. Ela não disse nada. Mas isso nos faz o quê? Nos sentir mulher novamente. Nos sentir que nós temos um Deus que não olha para nossas limitações, para nossas fraquezas, para as nossas fragilidades. Ele olha para um ser que Ele fez com as suas próprias mãos. E é tudo no momento dEle. E aí então eu fui me enchendo de ânimo, de coragem. Deus foi trabalhando na minha vida. Meu esposo ao meu lado. Imagina a cabeça do pastor sair para fazer uma visita, um aconselhamento, de repente, de uma situação que a sua mulher está vivendo. Ele também sofreu junto comigo. Mas graças a Deus, foi pouco tempo. Mas eu vi, e agora eu consigo compreender quando uma mulher não está bem. E aí Deus me restaurou, graças a Deus. E eu estou hoje aqui contando isso para vocês, que é possível. É possível. Porque quando nós deixamos ser tocada pelo Espírito Santo de Deus, é Ele que nos renova, é Ele que nos dá força, é Ele que nos coloca de pé. E aí então, essa mulher vai e anuncia de Jesus. Essa mulher, ela rompeu barreiras, ela rompeu a multidão, ela rompeu o preconceito. No início da leitura, ninguém ouve falar o seu nome. Muitas das vezes somos nós. Ninguém fala.
de repente, né, do que nós fazemos ou deixamos de fazer. Mas uma coisa eu sei, que Deus olha por você, mulher. Deus olha por nós, mulheres. Deus olha por nós e diz: esta é a minha filha amada, que eu fiz com minhas próprias mãos. Então, nessa manhã, eu quero dizer: o que nós temos feito para tocar nas orlas do vestido de Jesus? Será que eu tenho me acomodado? Eu venho para a igreja só para cumprir tabela. Eu venho só por vir. Não, mulheres. Deus não nos chamou para somente vir, só para ir. De repente tem um grupo de mulher envolvida em algum trabalho aqui missionário. Não, isso aí é só com as diaconisas. Não. Eu tenho certeza que quando você tocar nas orlas do vestido de Jesus, a sua vida vai se transformar assim como essa mulher foi transformada pelo poder de Deus. Ele vai te impulsionar todos os dias. Ele vai te fortalecer todos os dias. Porque eu acho lindo, irmãos. Me desculpem os homens aqui, mas a mulher, ela tem uma beleza que vocês homens não vão alcançar. Eu acho que Deus, assim, quando olhou lá, né, para Adão, falou assim: ele está muito tristinho, está muito sozinho. Eu vou fazer uma companheira para ele. E ele nos dotou de tantas coisas maravilhosas que o homem não tem. Nós temos uma percepção assim extraordinária. Fala assim que às vezes a gente tem olho atrás, né? Os meninos estão ali, o marido está ali. Ele está brincando. E a gente já está percebendo: oh, cuidado, está colocando. Às vezes lá em casa o Daniel fala assim: para, baixinha, pelo amor de Deus. Mas não é, que a gente já parece que já sabe que algo vai acontecer. E a dádiva de ser mãe, coisa mais gostosa, coisa mais maravilhosa, é só nós que sentimos. Tá vendo aqui uma gravidinha linda, maravilhosa ali? Vocês também são especiais, homens, para Deus. Vocês também são. Mas nós somos mais, tá bom? Porque a mulher é algo de Deus mesmo. Eu falo que Ele colocou algo, uma essência a mais em nós. Vocês concordam, mulheres? Vocês concordam? Amém? Porque não é possível. Nós sangramos 3, 4, 5 dias e nós estamos ali em pé, né? Vai para o trabalho, cuida dos filhos, cuida do marido. O homem já não teria. Porque uma gripe, né? Não vamos entrar em detalhes, mas é muito difícil. Então, mulheres, o que Deus quer nessa manhã para tratar com nós, talvez não seja a sua enfermidade em si, mas o que Ele quer tratar com nós. Toque em mim. Ele está pedindo nessa manhã. Toque em mim. Porque eu vou fazer grandes coisas na vida dessas mulheres aqui em Montes Claros. As mulheres promessistas, quando elas deixam, quando elas vai vencendo essas barreiras, vencendo esses preconceitos, vencendo essa multidão, e ela toca em Jesus, não tem como nós nos ficar da maneira que nós estávamos, não. Não tem como. Nós vamos nos levantar com dor de cabeça, varizes, celulites, estrias, tudo que vem aí, né? Mas nós não vamos olhar para nada disso. Nós vamos fazer o quê? Vamos nos posicionar e ajudar outras mulheres a encontrar esse Jesus que eu e você encontramos um dia. Não vamos guardar só Ele para nós, não. Não vamos ser egoístas. Vamos apresentar esse Jesus que Ele traz esse toque de cura para nossas vidas, para a vida dessas mulheres. Que realmente você saia daqui hoje com essa convicção. Será que o meu problema está sendo maior do que o problema da minha irmã? Que muitas das vezes nós temos que fazer isso, irmãs. Guardar o nosso problema aqui, ó, no bolso,
e olhar para nossa irmã que está ao nosso lado, precisando ainda mais de nós, de um ombro amigo, de estar ali, de repente não falar nada, como aquela irmã fez comigo. Ela não falou nada, ela só pegou na minha mão, mas os seus olhos disse tudo. E se eu estou hoje aqui de pé, claro, primeiramente a misericórdia do Senhor na minha vida, mas porque eu tive ajuda. Eu tive a ajuda do meu esposo, eu tive a ajuda dessas mulheres que não se cansaram em orar por mim. A ajuda de vocês, que quando vocês souberam também, vocês intercederam pela minha vida. Nesses momentos cruciais que nós passamos, vocês estavam intercedendo por nós. Vocês mulheres, aquele grupo que vocês têm no WhatsApp não é por acaso. Não é só para ficar lá de enfeite, não. Esse grupo é um grupo abençoado. É um grupo que nasceu primeiro no coração de Deus. Quantas vidas vocês têm alcançado ali através de Deus? Quantas curas nós temos presenciado ali, né, Shirley? Né, meninas? Quantas curas, quantos livramentos. Passamos aí por percas irreparáveis. Quantas palavras de conforto ali nós tivemos, não foi, Terezinha? De repente, alguém que não falou nada lá, mas nós sabemos que está intercedendo uma pelas outras. E é isso que Deus quer. Continuar falando aos nossos corações nessa manhã. Não olhe para a multidão. Olhe para quem está no meio dessa multidão. Quem está no meio dessa multidão é Jesus. Toque nele. Esteja com seu pensamento voltado constantemente, diariamente, para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Se aprofunde mais em buscar de Deus através dessa palavra. Se aprofunde mais a estar aos pés desse Jesus que estava ali naquela multidão. O nosso Deus não mudou, irmãs. Ele continua curando. Ele continua salvando. Ele continua renovando as nossas forças. E até o dia da sua volta, Ele quer que você, mulher, faça diferença onde Ele te colocou. Essa mulher, nós não sabemos o nome dela. Aqui nós temos o privilégio de saber os nomes uma das outras, embora às vezes eu esqueça. Mas o Senhor Jesus não esquece de você. O Senhor Jesus não dorme como nós dormimos. Ele está 24 horas, com as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas, com os seus olhar fixo sobre nós. O que tem feito você, mulher, para alcançar outra mulher? Use aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Fale de Jesus para sua amiga de trabalho. Fale de Jesus para quem você encontrar na rua. Não vamos deixar como aquele homem, né, daquele livro que eu coloquei aqui para vocês. Não vamos deixar que Deus coloque uma enfermidade em nós para que nós possamos falar de Jesus. Mas que nós possamos ser um canal de bênção na vida daquelas mulheres que ainda não conhecem ao nosso Jesus. E que nós possamos falar para elas. Se Ele te curar, Ele continua sendo o quê? Deus. Se Ele não te curar, Ele continua sendo Deus da mesma maneira. Então que nós possamos entender que Deus quer nos curar fisicamente, espiritualmente, psicologicamente. Ele quer nos curar de todas as maneiras. Mas para isso eu preciso entender aonde quer na minha vida que Jesus me toque nessa manhã. Nós vamos inverter agora. Ele está passando aqui no nosso meio, isso é notório, irmãos. Desde quando eu cheguei aqui, eu senti e sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Desde a escola bíblica, quantos ensinos maravilhosos para nossas vidas. Como Deus se preocupa comigo e com você. Peça a Deus, Senhor, o que eu preciso mudar? Será que eu preciso ser uma melhor mãe? Será que eu preciso ser uma melhor esposa? Uma melhor filha? Uma melhor sogra? Uma melhor nora? O que eu preciso mudar, Senhor? Toca na minha vida nessa manhã. Será que eu preciso de uma cura na língua? Cura de língua. Fale menos.
e busque mais a Deus. Eu não sei qual é o seu problema. Não sei. Mas eu falo para vocês, aqui neste lugar tem um Deus que sabe de tudo que você faz, de tudo que você tem passado, de tudo que você tem vivido. Muitas das vezes, irmãos, eu sei que não é fácil, porque como eu relatei para vocês, foi uma semana muito complicada, muito difícil. Em dado momento, eu ficava dentro do carro, esperando o boletim médico, eu não tinha força de falar. Eu não conseguia orar em voz. Mas em todo momento eu sentia o Espírito Santo me abraçando. Em todos os momentos eu senti Deus ali comigo. Não sei se alguém de vocês aqui passaram por isso, mas quando nós perdemos um ente querido e tem um momento ali ainda de um velório, claro que é uma simbologia, né? Você ali relembra momentos com aquela pessoa, chega outros da família, chega amigos, você pode ser abraçada por seu amigo, pelos irmãos da igreja. Mas quando você enterra alguém que foi acometido pelo Covid-19, é totalmente diferente, irmãos. Eu não vi mais a minha mãe. Eu não vi se colocaram ou não dentro do caixão. O distanciamento que nós ficamos, da onde ela foi enterrada, foi o momento pior da minha vida. Pior. Ficamos numa distância muito longe, só eu e o Daniel. Uma pessoa que era tão querida, tão amada. Uma pessoa tão divertida, que viveu assim intensamente. Para nós foi muito difícil. Mas mesmo naquele momento ali, daquele distanciamento, aquela frieza, eu senti o toque do Espírito Santo na minha vida. Sinto muita falta, óbvio. É muito doloroso, porque esse ano que ela ficou com nós lá em casa foi muito intenso. Foi assim, foi muito diferente. Uma hora que eu puder relatar para vocês, vocês vão rir demais. Porque parecia uma outra criança, sabe? Outra criança que nós adotamos ali, né? Para o nosso convívio. A gente tinha que estar atrás para não fazer a malineza, como vocês dizem. Ela era muito malininha. Então, além de olhar Lucas, tinha que olhar ela também. Mas então, o que eu deixo para vocês nessa manhã, minhas queridas. Receba o toque de Jesus na sua vida. Receba esse toque, que é só Ele. E é algo assim, que quando nós passamos momentos difíceis e nós sentimos esse toque de Jesus, Ele é só meu. Eu não consigo passar para vocês. Não consigo. Não consigo passar para o meu esposo. Porque é um toque diferente. É um toque especial. Assim como Jesus sentiu, né? Que dele saiu virtude. E aquela mulher foi curada. Quando nós sentimos o toque de Jesus, é da mesma maneira. É uma explosão de alegria. É uma explosão de sentimento. Que é só você que consegue decifrar. Que você consegue discernir. Irmãs, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, mulheres. Que vocês continuem buscando. Que vocês continuem firmes até o dia da volta de Cristo. E se muito em breve nós não nos encontrarmos, porque hoje eu estou aqui, hoje nós estamos aqui, mas daqui a pouco não nos pertence mais. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Continue firme na presença do Senhor, porque o que Deus tem preparado para nós é muito maior do que nós possamos imaginar, do que nós conseguimos dimensionar. Então, o que eu deixo para vocês nessa manhã: mulheres de Deus, mulheres abençoadas por Deus, mulheres que não se prostram diante de situações adversas, mas mulheres que levantem a cabeça, que rompa a multidão e que toque todos os dias na orla do vestido de Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada uma de nós mulheres. Amém.